Olá pessoal, meu nome é Rômulo. Eu sou bolsista de PNPD aqui do programa de pós-graduação em Agronomia e Melhoramento Genético de Plantas da UFRPE. A minha supervisora é a professora Luísa, então eu estou cursando agora meu pós-doutorado. Eu sou biólogo de formação, me formei na UFPE. Eu fiz mestrado aqui com a professora Luísa também aqui no programa de pós-graduação em Agronomia e fiz doutorado na USP em Genética. E aí eu retornei aqui para Recife e desde então, 2015, desde então eu estou no pós-doutorado com a professora Luísa. Ela me pediu para passar para vocês esse conteúdo de bioinformática, que é um conteúdo que eu tenho familiaridade. É, Na verdade, eu nunca trabalhei assim durante a minha formação com bioinformática, só no pós-doutorado mesmo. Minha formação foi mais com marcadores moleculares, mas a partir do pós-doutorado eu comecei a pesquisar com bioinformática e a gente publicou alguns artigos, já teve defesa de dissertação e tese com bioinformática sobre nossa orientação. Então é um conteúdo que eu estou bem familiarizado e gosto muito de ministrar essa aula. Então vamos lá. Então a primeira pergunta é: o que é bioinformática? Então a bioinformática é um campo da ciência que ela é um campo híbrido, que também é conhecido por biologia computacional, computação aplicada à biologia ou biologia in silico. Esse in silico ele vem do latim. Ele é similar ao termo in vitro, in vivo e in silico. In vitro seria em laboratório, in vivo seria nos organismos mesmo, naturalmente, e in silico seria com base em modelos computacionais. Esse sílico vem do silício, que é um material utilizado nos processadores de computador. Então, a bioinformática ela é uma área multidisciplinar, que ela está numa interseção entre a biologia, a informática científica e as tecnologias de informação. As aplicações da bioinformática são biotecnológicas, por exemplo, a montagem de genomas. Então, não sei se a professora Luísa falou para vocês devem ter algum conhecimento, mas os genomas eles são sequenciados por pedaços. Você sequencia pedaços de DNA do organismo e esses organismos depois têm que ser montados, esses pedaços, como um quebra-cabeça mesmo. E quem faz isso é a bioinformática. Então, a bioinformática trata o DNA como uma linguagem, como uma língua, um alfabeto de 4 letras apenas, e a bioinformática que busca entender os efeitos e como a informação genética ela é interpretada pelos organismos. Nós podemos também fazer análises estruturais, como predição de estrutura tridimensional de proteínas, ou seja, a gente tem a estrutura primária de uma proteína, que é só a sequência de aminoácidos dela, e a partir dessa sequência a gente tem como predizer a estrutura, como ela vai se enrolar em 3 dimensões, e também onde ela vai atuar, onde ela está localizada na célula. Então as análises funcionais fazem isso também. Tudo com base em similaridade e em homologia. O que seria isso? Eu tenho uma sequência de proteína que eu tenho aqui, eu não conheço como ela funciona na célula, de fato. Aí eu faço uma busca em bancos de dados, procuro proteínas similares à minha, e a partir dessa similaridade eu vou associar a função da minha proteína com base na função da proteína que é parecida com ela. Então isso são análises por homologia e similaridade. Então, falando disso tudo, a gente precisa entender o dogma central da biologia, que é como a informação flui. Ela flui de DNA para proteínas por meio do RNA. Como é que funciona isso? O DNA ele é como se fosse um grande livro de receitas, onde existe a receita para todas as proteínas do nosso organismo. Essas proteínas elas vão produzir outras coisas. Tem as proteínas estruturais e tem as enzimas. As enzimas elas têm função biológica de catalisação, de replicação, tem várias funções as enzimas. Então, quem codifica isso, o código para essas proteínas ele vem do DNA. E o DNA ele não vai direto para a proteína, ele passa pelo RNA. Então, o DNA ele é transcrito em RNA e o RNA ele é traduzido para proteínas. Só que depois descobriram-se que o fluxo de informação não é direcional só de DNA para proteína. Também existe um fluxo de informação que parte do RNA para o DNA, que é no caso dos vírus. Alguns vírus, né? Os vírus de RNA, eles têm material genético dele de RNA, eles se inserem na nossa célula. Esse RNA ele é transcrito reversamente. Existe uma enzima chamada transcriptase reversa que vai transformar esse RNA em DNA e vai ser inserido no nosso genoma. E o nosso genoma vai
começar a produzir as proteínas virais. Então, existe uma reversão do fluxo, por isso que chama transcrição reversa, que ela passa de RNA para DNA. Então, o coronavírus, esse vírus está em alta agora, está causando pânico em todo mundo, ele é um vírus de RNA. Então, as vacinas de RNA, por exemplo, elas não modificam o nosso DNA, elas inserem só a sequência de RNA para a produção de uma proteína, e essa proteína vai ser produzida com base nesse RNAzinho. Ele não vai modificar o nosso DNA. Tem muita gente que tem medo. A vacina contra o coronavírus de RNA vai modificar o nosso DNA. Não modifica. Ele já coloca a receitinha pronta, que é o RNA mensageiro ali, que vai ser traduzido na proteína do vírus, o antígeno do vírus, e o nosso sistema imunológico vai reconhecer só aquela proteína e vai começar a produzir os anticorpos para aquele antígeno específico. É só um exemplo de como a gente pode manipular a informação genética para o nosso benefício. Então, existem conceitos chamados conceito do genoma, que é o conjunto de toda a informação que está contida no DNA. Então, é o conjunto de todos os genes de um organismo. É o genoma dele. O transcriptoma é o conjunto de RNAs de um organismo. Todos os RNAs mensageiros, transportadores, ribossomais, microRNAs, RNA de interferência, tem uma quantidade enorme de tipos de RNAs. Mas os principais é mensageiro, ribossomal e transportador. E nós temos também o proteoma, que é o conjunto de todas as proteínas de um organismo. E o metaboloma, que é o conjunto de todos os metabólitos de um organismo. Que as proteínas elas vão produzir açúcares, nucleotídeos, aminoácidos, lipídios, e tudo isso interage no metaboloma. Então, do genoma para transcriptoma aumenta a complexidade, aumenta a diversidade. Transcriptoma para proteoma aumenta também a complexidade. Então, cada nível vai aumentando mais a complexidade e a dificuldade de se trabalhar. Tem muito mais informação. Então, como é que começou a bioinformática? Ao redor da genética, pelo menos. Na década de 60, Dayhoff e colaboradores, que foi em 1965, ele fez um catálogo que continha todas as sequências de proteínas conhecidas até aquela data. E ele se chamava o Atlas de Sequências e Estrutura de Proteínas. E ele tinha um conteúdo equivalente a 1 megabyte ou 1 megabase de informação. 1 megabase de informação é muito pouco. Muito pouco. Por exemplo, o genoma humano tem 3 gigabase, 3 bilhões de bases nitrogenadas. Então, era muito pouco informação que tinha em 1965. Mas por que proteínas? Por que sequências de proteínas e não DNA? Porque a gente primeiro aprendeu a sequenciar proteína, para depois aprender a sequenciar DNA. A gente tinha muito mais conhecimento sobre proteínas e aminoácidos do que sobre DNA nessa época. Porque até um pouco antes disso, acreditava-se que eram as proteínas que carregavam a informação genética, porque elas eram muito mais complexas, tinha muito mais diversidade nas proteínas. Então, o pessoal achava que o DNA era uma molécula monótona, porque só tinha repetição de 4 bases nitrogenadas ali. Então, o pessoal achava que o DNA era impossível de carregar informação. Sabia-se que na célula existia DNA, ácidos nucleicos, mas eles não acreditavam que era o DNA. Até que teve os experimentos que descobriram que o DNA era a molécula que carregava a informação. Então, a partir disso, começou-se a avançar em direção a tentar sequenciar o DNA e ver como ele passava a informação de DNA para a proteína. Foi aí que se conheceu o RNA, a função do RNA e a função das proteínas. Então, já na década de 90, quando surgiram metodologias mais avançadas de sequenciamento, a gente começou a conseguir sequenciar DNA com mais fidelidade, sequências maiores de DNA, a gente finalmente conseguiu montar bancos de dados mais robustos. Então, eu tinha mais informação, eu precisava de um banco de dados mais robusto para abrigar essa informação. E esse banco de dados ele tem que ser acessível. Então, se eu sequenciava alguma coisa aqui, eu tinha que ter como depositar nesse banco. E ele tinha que ser curado, quer dizer, ia ter alguém responsável para receber essa informação, processar essa informação, classificar, depositar e poder ser acessível para outros pesquisadores. Então, existia toda aquela ideia de que esse banco ele tinha que ser acessível, disponível para todo mundo e tinha que ser simples de você fazer os depósitos. Então, o NCBI ele surgiu de um órgão nos Estados Unidos, que é o NIH, que ele resolveu abrigar a informação do NCBI, que é o primeiro banco de dados de DNA global.
Ele foi criado em 88, eu tinha 2 anos nessa época. Além do NCBI, existem também o EMBL, que é um banco de dados europeu, e o DDBJ, que é um banco de dados japonês. Só que esses bancos, eles estão, não é questão em desuso, mas eles são conectados direto com o NCBI. Então, se você deposita neles, a informação vai direto para o NCBI. Eles são conectados. Então, o NCBI meio que ele tomou toda a importância desses bancos. Esses aí são bancos mais locais, assim, que eles são menos usados. Então, os bancos de dados eles podem ser classificados em primários, como o GenBank, que é o NCBI, o MBL e o PDB. O PDB é um banco de dados só de proteínas, se chama Protein Data Bank. Então ele guarda sequências de proteínas, sequências primárias, só os aminoácidos, mas também estruturas tridimensionais, estruturas de 4D, que a gente diz que é a interação entre duas proteínas, que às vezes a proteína ela tem dímeros. Então tem uma estrutura que a estrutura nativa dela ela é conectada com ela mesma. Então é como se fosse gêmeos ali. Tem dímero, 4 vezes dela, 8 vezes. Tem estruturas muito mais complexas de proteínas, como elas se arranjam. Então o PDB ele guarda todo esse tipo de informação. Nós também temos os bancos secundários, que é o SweetProt, o Tremble. Então são bancos mais especializados em modelagem, conhecimento dessas estruturas, como elas interagem com outras estruturas. Então, são bancos mais especializados do que os primários. Então, o GenBank, que é o principal banco que a gente vai trabalhar, ele tem um crescimento exponencial do depósito de sequências. Então, essa figura já é bem antiga. Eu nunca consegui uma atualização dessa figura. Já procurei em tudo quanto é lugar. Não consegui encontrar. Então, ela mostra o crescimento de 82 a 2005. Então, o número de sequências de pares de base depositados que a gente tinha. Então, a partir de 95, 96, já começou a aumentar. Mas 98 para 2000 teve um crescimento exponencial, uma curva de crescimento exponencial. Foi quando começou a se desenvolver as máquinas de sequenciamento em massa. Antes o sequenciamento era feito em laboratório por via da eletroforese, você fazia a leitura manual, era um trabalho enorme. Depois eles fizeram uma automatização, tinha umas máquinas, eu mostro aqui no final dessa aula, eu mostro a vocês, umas máquinas que eram automatizadas, que você sequenciava de 96 sequências ao mesmo tempo. 96 ependophs ao mesmo tempo, que tinha sequências ali, então você conseguia massificar, fazer uma coisa quase industrial de sequenciamento. Isso em 2000 era muito lento em relação ao que tem hoje. Hoje, eu vou mostrar para vocês mais na frente, tem metodologias muito mais rápidas de sequenciamento. Mas hoje em dia é muito mais trivial um sequenciamento de genoma do que já foi. Então o genoma humano demorou anos e anos para ser sequenciado. Hoje em dia se sequencia o genoma de uma pessoa em questão de uma semana. Então é muito diferente do que foi. Aqui também esse gráfico ele mostra esse sequenciamento, esse crescimento e as ferramentas que foram surgindo acompanhando esse crescimento. Então, observa-se que ali por 1999, 2000, foi que começou a surgir esse crescimento exponencial. Em 2010, a gente chegou na marca de 1000 genomas. Foi uma marca muito impressionante. 1000 genomas sequenciados em 2010. Em 90, surgiu uma ferramenta que se chama BLAST, que é muito utilizada, que é a frequência de comparação de sequências, de alinhamento de sequências, que eu vou mostrar mais para vocês como é que o BLAST trabalha. Então, essa figura aqui ela mostra até 2015 a evolução de bases e sequências depositadas no GenBank. Então, a linha azul ela mostra sequências individuais e a sequência em vermelho, a linha em vermelho é sequenciamento de genomas completos, que é Whole Genome Sequence. Então, a partir dos anos 2003 ali começou a ser depositados genomas completos, né? A gente começou a ter a habilidade de sequenciar genomas e não só sequências individuais. Então, começaram a ser depositados, depositado cada vez mais genomas, um atrás do outro, e isso foi crescendo. Então, a tendência é que o volume de dados termine aumentando muito.
o que também aumenta a importância do profissional de bioinformática, que é o bioinformata que processa esses dados, trata esses dados, para que a gente possa fazer análises. Então, essa aqui é a carinha do NCBI. Esse é um site, você pode digitar lá no Google, você vai encontrar. Se colocar NCBI, você vai encontrar ele, ou você pode digitar esse link aí que você vai ter acesso. Então, ele muda frequentemente de layout, mas assim, esse aqui é um bem recente. Então, às vezes eu fico meio perdido porque eles mudam uma coisa para um lado para o outro, tiram alguns aplicativos, colocam outros, mas essa é a carinha dele básica. Então, essa setinha aqui, essa setinha aqui, All Databases, quando você clica nela, existem várias opções de para você, bancos de dados dentro do NCBI que você pode fazer pesquisa. Eu vou mostrar a vocês agora. Peraí. Então, eu abri diretamente aqui para vocês no site do NCBI para mostrar como é que é a carinha dele mesmo por dentro. Então, aqui você clica. Então, existem todos os bancos de dados que tem dentro dele. Então, tem banco de dados de genes, de genomas, de nucleotídeos, proteínas, clusters de proteína, famílias de proteínas. Tem uma diversidade enorme de informação de bancos de dados aqui dentro, que você pode procurar. Eita, apertei sem querer aqui. Então, vou mostrar a vocês um exemplo rapidinho aqui, antes de a gente voltar, de uma busca. Então, eu vou procurar no banco de dados de nucleotídeo. Então, eu vou colocar aqui, só para a gente procurar alguma coisa, ver se a gente encontra alguma sequência. SARS-CoV-2 Protein Spike, que é a proteína que faz a conexão do SARS-CoV-2 com a nossa célula. Vamos ver se tem a sequência dele. Então a gente tem aqui, ó, beta-coronavírus, SARS-CoV-2, tá, aqui a proteína Spike, e tem a sequência do RNA dele. A gente pode clicar aqui. Esse aqui é o coronavírus de morcego. Então, tá aqui a carinha do formato de GenBank de uma sequência. Então, ele vai dizer aqui o organismo, o tamanho dele em pares de base, quando foi depositado, o organismo, a classificação biológica desse organismo, os autores, toda a informação relevante dele. Aqui a sequência em proteína e aqui a sequência de... No caso, ele coloca de DNA, tem o T aqui, mas se você substituir por U, você vai chegar ao RNA. Que ele sempre deposita, mesmo que esteja RNA aqui, ele vai botar no banco de dados como se fosse DNA. Mas na hora do programa processar, ele entende certinho. É porque ele está classificado aqui como RNA, mas por padrão ele deposita como se fosse DNA. Ok? Então é só para vocês terem uma noção de como é que funciona aqui o NCBI. Depois a gente volta para ele. Então, seguindo. Outros bancos de dados são mais especializados em alguns grupos. Esse é um que eu uso muito, que é o Phytosome. É um banco de dados de genomas de plantas. Então, nele, sempre que você sequencia o genoma de uma planta, você pode lá depositar. Então, outros pesquisadores vão ter acesso e vão poder desenvolver as pesquisas dele baseadas nesse genoma. Então, aqui está o site do Phytosome. Então, a última vez que eu pesquisei, tinha 93 genomas de plantas, sendo 82 do grupo Viridiplante, que são as plantas superiores. Ele tem um volume de dados enorme, que são genomas muito grandes. Eu acho que deve ter mais, já faz um ano que eu pesquisei, tinha 93. Foi ano passado que eu pesquisei a última vez. Então deve ter mais genomas agora. Vocês podem até individualmente vai no Phytosome e faz a busca lá. Eu acho que tem mais do que 93. Então eu coloquei como exemplo aqui o genoma do Phaseolus vulgaris, que é o feijão comum. Então, o que é que quer dizer esse código aqui? Ó? Tem Phaseolus vulgaris, é o nome da espécie, versão 2.1. Por que 2.1? Porque esse genoma ele foi sequenciado uma vez, depois sequenciaram, teve outro sequenciamento e teve um ressequenciamento desse primeiro, que é esse ponto 1. Então, cada vez que ele vai ressequenciando, ele vai preenchendo algumas falhas, ele vai corrigindo alguns erros possíveis do sequenciamento. Então, ele é mais preciso, por exemplo, do que a versão 1.0.
Outra coisa possível é porque não existe só uma cultivar de fazolos vulgares. Eu posso sequenciar o feijão preto, eu posso sequenciar o feijão mulato. Eles vão ser diferentes, vão ter genes diferentes, vão ter alelos dos genes diferentes, né? Então, eles vão ser ligeiramente diferentes. Então, o número de cromossomos vai ser o mesmo, provavelmente a maior parte dele vai ser bem semelhante, mas vai ter diferenças ligeiras ali que podem ser importantes. Então, outro banco de dados que eu uso muito é o Wormbase. Por quê? Meu grupo de pesquisa também trabalha com nematóides. Nosso grupo trabalha com pesquisa de seleção de alguns genótipos resistentes a nematóides de espécies. A gente trabalhou já com acerola, com goiaba, com pitanga. Então, um dos parasitas que a gente estuda é o Melodogene enterolobi, que é para quem é agrônomo, é um nematóide que deve conhecer, que é um nematóide que causa muito prejuízo aqui em Pernambuco. Ele ataca a goiabeira, ele destrói uma plantação de goiabeira numa velocidade enorme. Então, era uma pesquisa que a gente fazia e eu resolvi fazer estudos de bioinformática com base nos material de sequências do Melodogene enterolobi. E a gente já publicou uma sequência de artigos, já 3 ou 4 já, de bioinformática só de meloidógeno. Então é um das linhas de pesquisas da gente. Então eu fiz muita pesquisa usando o Wormbase como recurso, porque ele tem sequências tanto do Melodogene enterolobi quanto de espécies parecidas com ele. O Melodogene incógnita, que é um parente, o Melodogene de Apla e outras espécies de nematóides também que eu usei para fazer comparações. Então ele tem várias sequências de genótipos, de genomas de tanto nematóide quanto de platelminto. No caso, vermes, né? Aqui é outro outro banco de dados interessante, que é o InsectBase, que ele tem, os insetos ele tem muita importância agronômica, né? Porque muitos deles são parasitas, muitos deles são polinizadores, então para quem trabalha com entomologia agrícola é um banco de dados muito interessante para trabalhar também. Ele tem uma grande quantidade de genomas de insetos. Os insetos são animais que são geralmente utilizados como modelos. A gente tem a Drosophila melanogaster, que foi usada por muito tempo como modelo para estudos genéticos. Ela ainda é utilizada, na verdade, é um organismo modelo do grupo. Tem a Apis mellifera também, que é um modelo para Hymenoptera, que é o grupo das abelhas, das vespas e tal. Então, tem muito conhecimento sobre a genômica e genética de insetos. Então, é um banco de dados que tem muita informação também, interessante para ser pesquisado. Então, aí a gente vê um termo que é muito utilizado não só na bioinformática, que é o data mining, que é mineração de dados. Existe um dizer que diz que data is the new gold. Informação é o novo ouro. Então, a informação que você produz no seu rastro na internet, por exemplo, ele é utilizado por redes sociais como forma de fazer dinheiro. O Facebook, ele é muito... o Mark Zuckerberg, ele tem uma visão muito forte sobre data mining. Então, ele direcionou todas as plataformas dele para coletar dados. Então, o WhatsApp coleta dados de informação de vocês. Facebook coleta. Instagram coleta. O Twitter coleta. Então, o seu rastro de preferências é importante, não individualmente, mas coletivamente. Então, se várias pessoas pesquisam sobre algum item, os bancos de dados vão reconhecer isso, os processamentos de bancos de dados vão reconhecer isso e vão disponibilizar essa informação para você. Mas quem que faz essa busca de informação? São ferramentas de informática, de informática, na verdade, ferramentas de informática, os algoritmos para fazer a seleção daquele volume enorme de dados, que informação de rede social é uma quantidade de informação gigante. Então, ele pega toda aquela informação, condensa e produz dado para a gente, que pode ser utilizado, tratado e utilizado. No caso da bioinformática, ela faz a mesma coisa. Ela pega um volume de dados enorme de dado biológico, que você olhando para aquilo ali, você não consegue interpretar, mas ela vai coletivamente tratar aquele dado para você como se fosse realmente uma peneira e vai lhe oferecer a informação que você precisa. Então, acho que o raciocínio se aplica da mesma forma. Então, data mining é um conceito que
existe em várias áreas da informática e também na bioinformática. Então, como fazer mineração de dados? Você precisa entender os bancos de dados. Você vai chegar lá e vai ter que utilizar algum algoritmo, alguma ferramenta para pegar a informação que você quer, eliminar a informação que você não quer e ficar só com o que você precisa. Interpretar aquela informação. Quem faz isso? A bioinformática. Então, aonde é que isso trabalha? Sequenciamento genômico, espectrometria de massa, que ele vai ver fazer análise de estrutura de proteínas para ver as características químicas dela, análise de SNP, que é um marcador molecular, SAGE, IST, microarranjos, eletroforese bidimensional. Então, uma quantidade enorme de técnicas podem ser processadas com a ajuda da bioinformática. Então, aonde vai isso? Análise de sequências, eu posso fazer comparação de genomas, busca em dados, busca em bancos de dados, alinhamento de sequência, predição de genes e de promotores de genes e filogenia. Para análise de estruturas, eu posso fazer predição de estruturas de proteínas, classificação de estrutura de proteínas, comparação de estrutura de proteínas, predição de estruturas de ácidos nucleicos. Tudo isso no campo de análise estrutural. E análise funcional, eu posso fazer modelamento de caminhos metabólicos, análise de expressão gênica, predição de interação entre proteínas, predição e localização subcelular de proteínas. Eu vou mostrar a vocês um pouquinho dessa análise funcional agora. Rapidinho, eu vou abrir um site para mostrar a vocês. Então, pessoal, voltando aqui para aquela sequência daquela proteína do coronavírus de morcego. Então, eu vou pegar aquela sequência de aminoácidos. Aquela que a gente tinha antes era a sequência de nucleotídeo. Estava aqui. Então, eu fui e pedi para ele colocar no formato FASTA, que é o formato de processamento de dados, de análise de dados, para tanto nucleotídeos quanto proteínas. Eu vou falar para vocês mais na frente. Então, eu fui aqui e selecionei a sequência de aminoácidos. Ela está parcial, mas acho que vai servir para minha análise. Então, eu venho aqui e vou copiar essa sequência. Então, eu venho nesse site aqui, nesse servidor chamado Cello2Go. Ele serve para fazer análise de localização subcelular de proteínas e também predições funcionais. Então, às vezes eu tenho uma sequência da proteína, eu não sei o que é para que ela serve, eu venho aqui nesse servidor, eu jogo e ele pode fazer uma demonstração. Então, eu só preciso separar qual é o grupo que eu quero pesquisar. Então, eu tenho vírus, eucarioto, bactérias e arqueia. Então, eu vou tirar a bactéria e vou colocar vírus. Está errado aqui, é vírus, mas é víruses. Ai, meu Deus, meu mouse está horrível. Eu venho aqui e vou marcar vírus e eu vou mandar ele fazer a busca. Vamos ver se ele vai achar. Se não funciona com essa proteína, eu procuro outra de planta. Então, ele vai mostrar para mim qual é o resultado de predição de localização daquela proteína. Então, ele sugere que ela faz parte de membrana. Aqui, ó, membrana externa, outer membrane e inner membrane. Então, ele sugere que ele é uma proteína externa. Então, é a proteína spike, é a proteína da capa do vírus. Então, aqui ele vem função molecular, ligação com proteína, é a que tem que é o não conhecido, né? Então ele sugere que é uma proteína de ligação. Então, qual é o processo biológico? Patogênese, organização da membrana, reprodução, simbiose, porque deve ser com relação à ligação com a proteína, e locomoção do vírus. E ele tem 100% de chance de ser uma proteína extracelular. Então, só com a sequência eu tenho como prever para que ela serve. Entendeu? Então, é muito interessante esse servidor. Eu gosto muito de usar ele. Então, voltando aqui para a nossa aula. Continuando. Então, passando para a prática. Vamos ver como é que a gente consegue processar esses dados. Buscar dados e processar. Então, a gente vai no banco de dados do NCBI. Vocês podem testar em casa aí. Vocês podem colocar qualquer
gene, espécie, mas eu vou direcionar vocês para uma proteína muito utilizada, que é um gene plastidial, é um gene do cloroplasto das plantas, que é utilizado para análises evolutivas e filogenia, que é o gene MATK. Então, eu vou querer a sequência de proteínas, mas eu também posso pesquisar a sequência de nucleotídeo dele. Ele vai mostrar as duas coisas. Então, eu coloquei MATK, que é o gene que eu quero, e a espécie, que é Psidium guajava, que é a goiaba, a goiabeira. Então, vocês podem testar MATK e alguma planta que vocês conheçam. Vai ter para praticamente todas as plantas. Algumas plantas assim, menos pesquisadas, pode ser que você não encontre. Mas as principais plantas cultivadas vai ter esse gene. Então, depois que eu fiz a busca, eu vou achar a sequência vou para aquela página do GenBank dele, que é a sequência da Maturase K. Então, vai ter aqui a página dele que eu mostrei a vocês do coronavírus, que vai ter o nome do locus, o tamanho, aminoácidos, a data que foi sequenciado, toda a informação dos projetos que foi feito, a classificação biológica da pseudoguajava, os autores, e se eu quiser ver ele no formato FASTA, que é aquele formato de análise de sequência, é só clicar aqui e ele vai abrir essa janelinha. Então, aqui mais abaixo da página vai ter também o CDS, que é a sequência de nucleotídeos dele. Eu vou clicar em CDS, ele vai abrir a paginazinha de nucleotídeos. Vai ter informação aqui. Esse código maior que, ele que define o formato FASTA. Então, toda sequência do formato FASTA tem que começar com um cabeçalho onde tem um maior que ele define. Aqui é o título. Então, esse NC00, não sei o que, é o código da sequência. No caso aqui, ele vem do genoma plastidial. Ele é a sequência do genoma plastidial do Psidium guajava, especificamente da base 2187 à base 3701. Então, isso aqui, até o 2 pontos, é o código do genoma completo plastidial. Só que o gene que eu quero, que é o gene MATK, ele está entre esse tamanho aqui. Você pode encontrar também o código da sequência individual, que não derivou do genoma. Essa aqui derivou do genoma completo. Então, como é que eu faço minhas análises de similaridade? Como é que eu vou comparar minha sequência com outras? Eu vou usar uma ferramenta chamada BLAST, que é uma sequência de alinhamento local. Então, e para o BLAST existem várias modalidades dele. Tem o BLAST-N, que é BLAST para nucleotídeos. Tem o BLAST-P, que é para comparação de proteínas. Tem o BLAST-X, que ele vai comparar nucleotídeo traduzido. Então eu pego uma sequência de nucleotídeo, traduzo ela e comparo com a proteína. Eu tenho o T-BLAST-N, que eu pego nucleotídeo traduzido, proteína, e comparo com o banco de dados de nucleotídeo traduzido. Então, são variações do BLAST que podem ser utilizadas para você comparar a sequência. Então, eu posso, sei lá, eu tenho uma sequência de nucleotídeo e eu não quero comparar com a sequência de nucleotídeo, eu quero comparar ela com proteínas diretamente. Então, ele vai traduzir a minha sequência e comparar com proteína. Esse aí seria o que? O BLAST-X. Entenderam? Então, eu quero fazer o meu BLAST. Então, eu vou lá na minha sequencinha do Psidium guajava. Aqui eu fui numa sequência mais específica. Eu fui a sequência diretamente do gene, fora do genoma. Isso aqui é só o gene mesmo. Então, ele tem aqui, ó, AB35. Se você pegar esse número aqui, esse código, e jogar no NCBI, ele vai jogar para essa sequência. Então, todas as sequências têm esse código aqui. Tem um código desse. Então, aqui é o nome da espécie e aqui é a informação sobre a sequência. Então, eu vou aqui, ó, a setinha está dizendo Run Blast, que é fazer um blast. Então, isso aqui são ferramentas bem novas, que antigamente não tinha no NCBI. Bem nova não, já sim, que deve ter uns 5 anos que devem ter isso. Eu já tenho, por exemplo, eu quero fazer uma análise no meu laboratório. Eu quero ver se nos meus organismos eu consigo sequenciar ou amplificar esse gene. Então, eu posso vir aqui e fazer Pick Primers. Eu clico aqui e ele vai fazer um primer para amplificar essa sequência. Já embutido dentro do NCBI. Antigamente você tinha que ir em outras ferramentas para fazer. E agora não. Agora facilita muito. Mas ainda fazer primeiro o Blast. Vai clicar aqui, Run Blast. Ele vai abrir uma janela que vai ter várias informações. Então, eu quero saber aqui dentro
Você pode colocar dentro do BLAST a sequência aqui ou só o código. Então, nesse caso, eu vou colocar o código já vai automaticamente para cá. Então, aqui ó, vai ser Enter Query Sequence. A sequência que você quer analisar. Você pode colocar aqui, se você quiser fazer com várias sequências, você pode fazer um upload dentro de um arquivo, mas é o melhor você colocar a sequência aqui ou só o código. Você pode colocar um título se você quiser, não tem importância isso. Então, você quer procurar aonde? Contra que banco de dados? Então, tem vários bancos de dados aqui que você pode fazer a busca. Eu estou fazendo uma sequência de plantas, então ele vai diretamente no banco de dados padrão, não redundante. Ele elimina sequências repetidas. Então, eu posso fazer também uma busca de RNA ribossomal, de uma sequência só de banco de dados genômico, ou aqui no caso do beta-coronavírus. Para acelerar a pesquisa, eles criaram só um banco de coronavírus, para quem está fazendo pesquisa não gastar tanto tempo. Porque essa busca, às vezes, ela demora 2, 3 minutos, às vezes um pouco mais. Então, quando você compara com um banco de dados menor, você já economiza tempo. Então, o NCBI ele foi lá e criou essa opção só de coronavírus para quem está fazendo pesquisa poder acelerar o trabalho deles. Então, aqui eu seleciono qual programa que eu quero. Então, no caso, eu estou fazendo análise de busca de nucleotídeos, são os algoritmos da família BLASTN. Então, eu tenho o MegaBLAST, que é um BLASTN feito só para sequências muito parecidas. Então, ele vai procurar sequências mais parecidas com a minha. Tem o Discontinuous MegaBLAST, que ele procura sequências mais distantes. E o BLASTN, que é o padrão. Sequências semelhantes. Mas assim, para o nosso trabalho, para nossa aula, a gente vai usar o MegaBLAST. Então você vai clicar aqui em Blast e ele vai fazer a busca para você. Vocês podem fazer isso com qualquer sequência de vocês aí, que vocês vão ter o resultado. Então, vai abrir essa janelinha aqui. Às vezes essa janela fica demorando um pouquinho, mas ele vai mostrar a informação. Então, ele mostrou qual foi o programa que você usou. BLASTN. A sequência do seu query, da sequência que você colocou. Vai estar o código aqui. A descrição, o tipo de molécula, o tamanho da molécula. E ele vai... Isso aqui é o cabeçalho do resultado. E aqui está o resultado mesmo do BLASTN. Sempre que ele faz a busca, a primeira sequência que aparece é ela mesma. Se está depositada no banco. Como eu usei uma sequência do banco de dados para procurar no banco de dados, a primeira sequência que ele vai indicar é ela mesma. Ele está comparando ela com ela mesma. Então você vê no resultado o score aqui, ó, porcentagem de identidade, 100%. Porque todos os nucleotídeos são exatamente iguais. O I-velho. I-velho é a probabilidade de que essa similaridade que você encontrou seja o acaso. Então, você pode encontrar um zero aqui, ou pode encontrar um valor em potência de 10. 5 vezes 10 elevado a menos 30. Quanto mais próximo de zero, mais a chance de que aquilo ali não foi ao acaso. Então, para todas as que a gente encontrou aqui, todas as sequências que a gente encontrou, a chance de ser uma similaridade ao acaso é zero. Então, aqui é a porcentagem de identidade. Mas eu comparei aqui, ó, o Maticá de goiaba com o Maticá de goiaba e deu aqui 99,76. Por que não foi todo mundo igual? Porque eu estou comparando sequências de origens diferentes. Nem toda goiabeira vai ter um gene igual a outra. Então, provavelmente foram genótipos diferentes, onde a gente encontrou uma ligeira diferença. Então, quanto menor a porcentagem de identidade, maior a diferença genética entre as sequências. Certo? Então, o que é que acontece? Ele com ele mesmo 100%. Ele com a mesma espécie deu 99,76. Aqui ó, tem o Psidio cattleyanum, que é um tipo é uma espécie do mesmo gênero, mas não é uma goiabeira, ele é um araçá. A gente chama de araçá boi. Tem o Psidio guinensis, que é o araçá comum que a gente come por aqui, mas esse Psidio cattleyanum é um tipo de araçá mais diferente, mais diferentezinho. Então deu 99,44. A gente vai descendo aqui mais, ó, tem a Mícia, que é uma espécie parecida. Tem a Plinia edulis. O gênero Plinia é o gênero da como é que chama? Jabuticaba. A Plinia cauliflora é a jabuticabeira. Ou também a Trunciflora também é um tipo de jabuticabeira. Mas isso aqui são espécies de Myrtácea, que é a família da goiabeira. Então tem várias parecidas aqui. Tem aqui mais, deixa eu ver.
A acaceloiana, que é a goiabeira serrana, tem lá para o sul do país. Pimenta dioica, não é pimenta mesmo não, é outra espécie, é outra frutífera. Então aqui são várias espécies. Vocês vão olhar aqui, vocês vão ver espécies de gêneros diferentes e de famílias diferentes também. Então, aqui é um alinhamento do Blaster, o alinhamento das duas sequências. Query é a minha sequência, o primeiro pedaço dela, e aqui o Subject é a do psídio catleano. Então, essa linha aqui é a base 1 a 60 do psídio guajava, e aqui do catleano. O que acontece? Onde tem o tracinho é porque é igual nas duas. Onde tem um buraquinho aqui, quer dizer que a sequência é diferente. Então, aqui tem uma diferença genética, tem uma mutação aqui. Então, em vez de ter um G, tem um A no catleano. Então, quanto mais dessas diferenças, menor a similaridade. Certo? Então, aqui é uma busca de proteína agora. Então, que espécie é essa? Physalis divaricata. É uma espécie que a gente está pesquisando agora com a professora Angélica no laboratório de biotecnologia. E a professora Luísa também agora está trabalhando com a Physalis. É uma espécie de solanácea. Vocês já viram, tem aqueles docinhos que vem com uma frutinha amarelinha bem docinha. Ela. Vem uma frutinha amarelinha bem pequenininha com uma folhinha assim seca. É a Physalis. Ela produz um adoçante natural. Então, tem várias espécies desse gênero. A gente está estudando essa proteína, putrescine metiltransferase. Então, eu fiz aqui a busca de sequência de aminoácidos. A gente tem aqui a sequência de 344 aminoácidos. E já tem muito tempo que foi sequenciada, que foi em 2007. Então tem toda a classificação dela aqui. E eu posso fazer também um BLAST, só que esse aqui vai ser um BLAST-P. Que é o BLAST-P. Sequência dele. BLAST-P aqui, proteína contra proteína. Tem várias aqui opções do BLAST-P. Então, eu fiz o meu alinhamento. Então, aqui é bem parecido com aquele outro. Vocês vão ver. Então, tem a putrescine metiltransferase, ela com ela mesma, 100% normalmente. Então, apareceu uma proteína hipotética do Solano chilense. Solano é o gênero da batata e do tomate, que é uma solanácea também. Então, a gente tem aqui, também a putrescine metiltransferase de nicotiniana tormentiformes, whatever, que é do gênero do tabaco. A nicotiniana é o gênero do tabaco. Então, outra solanácea. Então tem mais Solano, Penelle, Datura. Tudo isso aqui são solanáceas. Então a gente tem a similaridade aqui, bem diferente já também. Cai de 100% para 87%, porque são gêneros diferentes. Então, mas aqui eu tenho 91% já de similaridade. Mas por que ele não ficou aqui em cima? Porque eles têm diferenças de tamanho na proteína. Às vezes uma é maior do que a outra, e isso aí diminui muito a identidade, o score dele, que é o que? O score quanto maior o score, mais próximo geneticamente um é do outro também. Então, eu vou mostrar como é que é agora o alinhamento de proteínas. Então, é um pouco diferente do DNA. Então, aqui, cada letrinha dessa aqui é um aminoácido. Então, é igual, ele mantém aqui no meio. Se tem esse maisinho aqui, é porque é diferente, mas as proteínas, o aminoácido é do mesmo grupo químico. Que os aminoácidos eles têm grupos químicos diferentes. Esses grupos químicos eles têm funções semelhantes. Então, quando muta de um aminoácido do mesmo grupo químico, a chance de ter uma influência na proteína é menor. Então, quando tem uma mutação do mesmo grupo químico, o impacto biológico é sempre menor. Quando tem um buraco, quer dizer o quê? Tem a mutação de aminoácido para grupo químico diferente. E quando tem o tracinho, um gap, quer dizer o quê? É um aminoácido a mais que uma proteína tem em relação a outra. Então, ele tem que esticar, colocar um espaço em branco para poder alinhar as bases homólogas. Porque ele não pode comparar esse S com esse T aqui, porque eles não têm a mesma origem evolutiva. O que é que aconteceu aqui? Aconteceu aqui ou uma deleção ou uma inserção aqui. Então, reconhecendo esse evento de mudança de tamanho da sequência, você coloca um gap que é para poder alinhar as bases homólogas. Então, aqui teve um gap de 4 aminoácidos. Aqui teve um gap de 1 aminoácido. No caso, são 3 nucleotídeos a mais ou 1 aminoácido a mais. 3 nucleotídeos refletem um aminoácido. Então, está aqui o alinhamento de proteínas. É um pouco mais complexo do que o alinhamento de
nucleotídeo. Beleza? Então, além do BLAST, a gente tem outras ferramentas de alinhamento. No caso, a gente usa muito o alinhamento global, que é o Clustal, uma ferramenta que a gente usa no nosso computador. A gente baixa o computador para poder fazer um alinhamento mais locais, assim, de regiões específicas que a gente quer estudar. Então, a gente usa muito o software Mega, tem várias versões, a gente usa o 7 ou o 10. Eu tenho usado mais o 7 porque o 10 ele tem um problema de compatibilidade em relação à língua. O Mega 10 ele funciona melhor se o seu computador estiver configurado para rodar em inglês. Porque existe uma diferença do uso de ponto e vírgula, de pontos e vírgulas no inglês e português, nos números. Então, os números são separados, assim, decimais aqui no português é separado por vírgula, mas no inglês é separado por ponto. E aí é o inverso. Então, o Mega 10 ele se confunde com isso. Então, ele gera alguns problemas de compatibilidade por isso. Então, eu estou usando o 7, que é uma versão que tem menos funções e é menos eficiente do que o 10, porque não tem esse erro de compatibilidade. Mas eu estou pensando em até configurar meu computador para inglês para poder usar o Mega 10, que ele tem mais funcionalidade. Então, vocês podem nesse site aí baixar. Eu recomendo que vocês baixem o 7, que não vai dar problema nenhum. E o 7 ele vem com o Clustal instalado já. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos aqui como é que funciona, como é que mais ou menos o Mega. É um software bem interessante para fazer esse tipo de análise. Caso vocês sejam curiosos e queiram mexer e futucar, baixem a versão 7. Então, esse aqui é um alinhamento múltiplo no Mega. Isso aqui é uma pesquisa que eu fiz com a família Arácea, que é a família do Comigo Ninguém Pode. Do Comigo Ninguém Pode, do Taro, da família de monocotiledôneas. Comigo Ninguém Pode, acho que deve ser mais conhecido. Do Antúrio também. Então, tem algumas espécies utilizadas para alimentação e outras que são ornamentais. Então, eu fiz aqui uma análise de sequência de plastídeo várias espécies do Antúrio. Da família Arácea. Então, esse aqui é um alinhamento múltiplo. Ele também usa aquele esquema de gaps. Tem aqui a mesma coisa do alinhamento lá. A corzinha aqui do nucleotídeo mostra o tipo dele mesmo. Então, você tem como saber onde tem a mutação, onde tem diferença. E esse asterisco aqui, ele significa o quê? Que em todas as sequências tem a mesma base nitrogenada. Então, nessa posição aqui, ela é conservada. Ele mostra a conservação do daquele nucleotídeo específico. Então para que eu faço esses alinhamentos? Eu faço para fazer estudos de filogenia e evolução molecular. No caso, eu uso mais filogenia. Faço trabalhos com mais com filogenia. Então, a filogenia ele é o estudo da história e evolução dos organismos por meio de macromoléculas. Então, com base nas alterações de frequências gênicas e alélicas, a gente tem como estudar as relações entre uma espécie e outra. Então, você pode fazer inferências filogenéticas com base em caracteres morfológicos, até aspectos comportamentais, fisiologia e moléculas. Então, antigamente, antes das tecnologias de sequenciamento de DNA e proteínas, a gente ficava preso apenas a caracteres morfológicos. Então, tipo de folha, tipo de caule, tipo de inflorescência, filotaxia e tal. Você usava esses tipos de características para separar os grupos. Só que são características fenotípicas. Então é muito mais difícil de trabalhar. Você não consegue ter uma precisão muito grande para resolver relações filogenéticas apenas com base em caracteres morfológicos. Você não deixa de utilizar caracteres morfológicos, até hoje se usa. Existe um debate muito grande que você não consegue fazer estudos só de moléculas. Você nunca vai deixar de usar caracteres morfológicos. Principalmente porque o estudo de moléculas ele é limitado aos organismos que existem agora ou que morreram há pouco tempo, onde você consegue sequenciar DNA de um fóssil muito recente. Você não consegue sequenciar DNA de um fóssil de um dinossauro, por exemplo. Então, você não tem como fazer estudo de evolução molecular com base em sequência de DNA de dinossauro. Então, aquilo é um grupo fóssil que você não vai conseguir acessar com base em moléculas. Então, você vai ter que ficar preso a caracteres morfológicos. Mas você consegue combinar as duas informações. Você consegue utilizar uma chave
com informações binárias de caráter morfológico combinado com dado molecular. Então você consegue aumentar a sua precisão da sua análise. Entenderam? Então, mas a gente vai se ater agora para o estudo de filogenia e evolução com base em macromoléculas, DNA e proteína. Então, para eu poder fazer esse estudo, eu tenho que entender um conceito chamado relógio molecular. O que ele diz? Que à medida que duas espécies vão divergindo de um ancestral comum, elas vão acumulando mutações. E essas mutações elas se acumulam com uma taxa regular e vão progressivamente se diferenciando um do outro. Então eu sei que, por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A cada 1000 anos, o gene A ele acumula uma mutação. Então, se eu tenho duas espécies que se separaram, existe uma barreira aqui. Uma barreira que separa uma espécie, a espécie A, a espécie X e a espécie Y. Então, elas têm um gene idêntico, mas elas estão começando a evoluir separadamente. Então, a cada 1000 anos, cada uma delas vai acumular uma mutação. Então, vai chegar um ponto que elas não vão mais conseguir se reproduzir uma com a outra. Elas se diferenciaram uma da outra. E aí, com o estudo do relógio molecular, eu consigo fazer contar do tempo no sentido reverso para descobrir quando foi que essas duas espécies se separaram. Então, eu vejo duas espécies que são relacionadas, por análise de sequências, eu consigo dizer, ó, elas duas divergiram há 5 milhões de anos, ou há 10 mil anos, ou há 100 mil anos. Tem como fazer esse tipo de análise, certo? Claro, quando o tempo vai se acumulando, as espécies são muito divergentes, vai ficando cada vez mais difícil de fazer o estudo de relógio molecular, porque às vezes as mutações se revertem. Por exemplo, posso ter uma mutação de A para T em 1000 anos, e depois de 1000 anos eu tenho de T para A. Então, pode ter apagado ali um período de mutação, porque se você comparar A, sei lá, de A para T, em 1000 anos teve A para T, e do outro 1000 anos teve T para A, parece que não teve mutação em algum ponto. Então você tem que fazer um balanço, escolher os genes adequados para cada tipo de pesquisa. Eu vou falar isso um pouco mais na frente para vocês. Então, tá aqui o fenômeno da especiação, entre aspas. Então tem o gene A e então surgem duas variantes, a variante A1 e a variante A2. Então, eles vão acumulando mutações com o tempo até que eles estão tão distintos um do outro que são consideradas espécies diferentes. Então, para esse estudo, eu preciso entender também o conceito de homologia. Então, um caractere ele é considerado homólogo em dois organismos se ele foi herdado por ambos de um ancestral comum. Então, se uma sequência ela teve a mesma origem evolutiva, ela é considerada homóloga. Então, para análise de sequência, não existe porcentagem de homologia. Você não tem como dizer, essa sequência é mais homóloga do que a outra. Não. Ou ela é homóloga, ou ela não é homóloga. Agora, similaridade é diferente de homologia. As sequências podem ser similares, mais similar, menos similar. Mas homologia só tem se é homóloga ou não é homóloga. Não tem isso. Então, quanto maior a similaridade entre duas sequências, maior a probabilidade delas serem homólogas. Mas duas sequências distintas podem ser homólogas ainda. E também você pode observar que duas sequências elas podem não ser homólogas e apresentar similaridades, dependendo do tempo de divergência entre as duas. Então, esses termos eles tendem a ser muito confundidos quando você tem estudos de DNA e proteína. Então, você vê lá, homologia alta, homologia significante, 35% de homologia, tá tudo errado. Isso aí pode ser similaridade alta, similaridade significante, 35% de similaridade, mas homologia não. Ou é homólogo ou não é homólogo. Então, esse termo ele se refere a uma descendência evolucionária comum, enquanto similaridade é uma medida quantitativa do que é comum entre uma sequência e outra. Então, para ficar melhor, para passar melhor esse conceito de homologia para vocês, eu vou dar esse exemplo aqui dos membros superiores de alguns mamíferos. Então, o braço humano, a pata do gato, a nadadeira da baleia e a asa do morcego são homólogos. Eles têm funções diferentes.
Mas eles são homólogos por quê? Porque eles têm a mesma origem evolutiva. Já a asa do morcego e a asa do inseto não são homólogos. Eles têm a mesma função, que é voar, mas a asa do inseto tem uma origem completamente diferente da asa do morcego. Então, parte do princípio de origem. A homologia é se tem a mesma origem evolutiva e ele não tem muito a ver com similaridades, porque você pode ter não ter uma similaridade anatômica ou de sequência, mas ele tem a mesma origem evolutiva. Então, esse aqui é um exemplo clássico de relação de homologia. Então, voltando aqui para a aula. Então, quais são as vantagens de a gente usar moléculas para análise de evolução? Então, elas não sofrem ação do ambiente. Então, as moléculas elas não têm influência ambiental. É o genótipo, não é o fenótipo ali. Então, é muito mais fácil de utilizar, de não se confundir utilizando sequências de moléculas biológicas. Então, e a gente conhece muito bem os mecanismos de modificação dessas moléculas pelo meio da genética molecular. A gente entende bem a replicação do DNA, entende os mecanismos de mutação, entendemos também os mecanismos de reparo. Então, a comparação de organismos muito diferentes é possível, com base em sequência. Então, eu posso pegar um gene responsável pela formação do osso, do braço do humano e comparar comparar com o do morcego, com o do gato, mas se eu for comparar a anatomia, às vezes não vai ser tão preciso essa minha comparação de um ossinho da baleia com o ossinho do humano, porque eles diferiram muito já. Então, eu também posso utilizar genes diferentes para problemas diferentes. Um gene que acumula muita mutação, ele é útil para separar espécies mais próximas, ou até indivíduos dentro da mesma espécie. E genes que mutam muito pouco, eu uso para separar grupos mais distantes. Então, a escolha do gene depende da comparação que eu vou fazer. Então, a evolução molecular é muito melhor compreendida do que a evolução morfológica, porque a morfológica existem vários fatores atuando ali, às vezes vários genes. Então, é muito mais complicado você entender a morfologia do que entender a evolução molecular. Existem vários modelos computacionais e testes conhecidos para esse tipo de análise. E a gente também tem muito bem a teoria do relógio molecular de neutralismo definida. A gente entende muito bem como é que funciona o relógio molecular. Então a gente tem como datar os eventos de divergência. As desvantagens são técnicas mais caras. Elas necessitam de sequenciamento tanto de DNA quanto de proteína. E a gente faz árvore de genes e não de espécies. Então, se eu uso apenas um gene para separar uma espécie, eu posso estar incorrendo em alguns erros. Por quê? Eu estou usando uma sequência muito pequena, uma região muito pequena para fazer uma comparação. Então, as melhores análises filogenéticas, elas combinam vários genes. Um gene nuclear, gene mitocondrial, gene plastidial. Eu combino essas análises porque eu pego a evolução em vários pontos ali. Então, análise com um gene só, eu estou fazendo a filogenia do gene, não da espécie. Então, a gente precisa ter muita informação para poder ter um resultado considerado real. Então, como eu estava falando, a gente tem que escolher muito bem qual é o gene. De acordo com a taxa de substituição daquele gene ali, a gente pode levar em conta o tempo estimado de divergência dos organismos. Então, no caso, pseudogenes, regiões intergênicas e introns são indicados para estudos de espécies próximas ou populações. Por quê? Pseudogene, como ele não tem... Um pseudogene é o quê? Um gene que perdeu a função. Como ele perdeu a função, ele não tem mais pressão evolutiva. Então ele tem liberdade para ter mutações nele ali. Então ele vai acumular mutações muito mais rápido. Porque quando tem uma pressão evolutiva, teve mutação, a chance de quando tem uma mutação, essa mutação ruim é muito maior. Então, um gene que está sob pressão evolutiva, sofreu uma mutação, se essa mutação for ruim para o organismo, ele é eliminado. Então, é muito mais difícil que ocorra uma mutação positiva do que uma mutação negativa. Uma mutação positiva é uma mutação que concede uma vantagem evolutiva para aquele organismo que tem. Então, um gene que está muito importante, ele não tem muita mutação. Um gene que a gente usa muito para a filogenia, que é o
RBCL, que é o gene da rubisco, da ribulose bifosfato desidrogenase, se eu não me engano, é a enzima que é responsável pela fotossíntese. Então, se tem uma mutação na rubisco, na RBCL, a chance de ser uma mutação ruim é muito grande. Se ocorrer uma mutação ruim, a planta morre, porque ela perde a capacidade de fazer fotossíntese. Então, é um gene que acumula pouquíssimas mutações. Então, é utilizado para separação de espécies distantes. Então, entendendo? É mais ou menos assim que funciona. As histonas são proteínas que são muito conservadas, porque elas são proteínas que têm um DNA e se enrola nelas ali. Elas são extremamente importantes. Então, também ela é utilizada para fazer filogenese entre reinos, comparação entre espécies muito distintas. E também porque todo mundo tem histona. Mas, exemplo, eu não posso usar o RBCL para fazer uma análise de mamífero, porque mamífero não tem RBCL, a gente não faz fotossíntese. Então a gente tem que ter uma sequência de um gene que todo mundo tenha. No caso, a histona é uma proteína que é presente em todos os organismos. Então, ela é utilizada para fazer filogenia de reino. Então, aqui estou dando um exemplo de genomas, 2 tipos de genomas que as plantas têm, além do genoma nuclear. Porque a planta tem o genoma nuclear, que é o genoma que está ali no núcleo dela, que é específico da planta. Tem o genoma mitocondrial, que a mitocôndria e o plastídio, eles são como se fossem mini células. Eles têm DNA independente e ficam no citoplasma, né? Então, o genoma mitocondrial ele é pequenininho, ele tem em torno de 15 mil pares de base e 12 a 13 genes. Em plantas, o genoma mitocondrial ele é meio inconstante, ele tem muita mutação. Ele não é muito utilizado para fazer filogenia, não. A gente usa mais o plastidial, que ele é muito mais conservado. Que ele tem em torno de 130 mil a 170 mil pares de base, ou seja, 150 genes em torno. Que é muito, muito menos do que o genoma nuclear. O genoma nuclear tem um tamanho muito maior. E ele é bem legal porque ele é similar ao genoma de procarioto. Ele não tem introns, os genes são um coladinho no outro ali, não tem muita região intergênica. Então ele é bem conservado na ordem dele também, no ordenamento dele. Então, aqui o genoma mitocondrial de Meloidogene oryzae, que é um nematóide. Cada caixinha dessa aqui é um gene. E aqui o da espécie colocasa esculenta, que é uma arácea, uma planta, o genoma plastidial dela. Então, cada caixinha dessa aqui é um gene. Então, está na posição de cima é porque ele está numa orientação, está numa fita do DNA. Está para baixo, ele está na outra fita, o gene. Ele pode estar na fita indo, na fita voltando. Essas orientações aqui, elas mudam. Quando você compara um plastoma com o outro, às vezes o gene está numa orientação diferente, numa localização diferente. Às vezes o gene está repetido. Alguns genes têm 2 cópias aqui. O YCF1 ele tem ele é duplicado. O YCF2 aqui tem 2 cópias dele aqui, ó. YCF2 está pequenininho, mas que dá para ver. Tem um aqui e tem um aqui, porque ele é duplicado. Então, existem particularidades em cada um desses genomas. Então, como eu falei, análise de sequência, a gente usa o BLAST. A gente faz uma comparação rápida de sequências que a gente tem com o banco de dados. Ou do banco de dados com o banco de dados. Então, eu busco sequências semelhantes para a construção da minha filogenia. Eu faço aquele alinhamento de bases, que ele garante que os sítios a serem comparados eles têm uma probabilidade de ser homólogos. Ele compara uma coisa com a outra que tem a mesma origem. Então ele faz aquele alinhamento. No caso a gente usa muito o Mega Software, o Mega. Então, para a reconstrução filogenética existem vários métodos que a gente pode utilizar. Que é o quê? Montar as árvores de relações. Vocês já viram os dendrogramas. Então, os métodos mais utilizados são o Neighbor Joining, que ele não é um método filogenético, ele é um método fenético. Porque ele não usa um modelo evolutivo, ele considera apenas similaridade. Ele vai dizer, essa sequência é mais parecida com a outra. Mas ele não vai considerar como ocorreu a evolução de uma sequência para outra. Então ele faz uma matriz de similaridade, que é o quê? A sequência A tem tanto de similaridade com a sequência B, tanto com a sequência C. Então ele monta uma matriz e diz, fulano é mais próximo de ciclano, junta eles 2. Eles são mais próximos do outro, junta eles 3. E vai montando uma árvore. Então, esse agrupamento é por similaridade, ele usa essa matriz de distância. Já a máxima parcimônia e a máxima verossimilhança são modelos
filogenéticos, que eles consideram modelos evolutivos. Então, a máxima parcimônia, ele escolhe a topologia, ou seja, a organização dos organismos, que apresentar o menor número de substituições. Ele considera que onde teve um modelo que ele considera que teve menos mutações ali é o mais representante da realidade. Só que a máxima parcimônia ele já está caindo em desuso, ele é muito utilizado para marcador morfológico. O mais utilizado hoje em dia é a máxima verossimilhança, e tem outro método também que é o método Bayesiano, que não está aqui, eu não coloquei, porque ele usa outra mentalidade, é mais complicado de explicar. Então, a máxima verossimilhança é o que é o mais frequente de uso. Então, ele usa com base em um modelo de substituição pré-determinado e ele define a topologia mais real que segue esse modelo. A evolução mínima ele é semelhante ao neighbor joining e ele também não é utilizado não. Os mais utilizados são esses três aqui. O neighbor joining ele é bem rápido, esses dois demoram muito. Às vezes uma filogenia, um dendrograma que eu faço com o neighbor joining demora, sei lá, 15 minutos para fazer, com a máxima verossimilhança demora 4, 5 dias. Porque ele é muito. Ele exaure muito a memória do computador. Então, são modelos que são bem complexos de você analisar. Então, aqui é uma árvore de máxima verossimilhança com sequências de proteína, que eu fiz para o gênero Allium. Foi de um aluno nosso, meu professor Luísa e do professor Reginaldo. O Horácio ele foi aluno da professora Luísa no mestrado e doutorado ele foi aluno do professor Reginaldo. E eu orientei ele com essa análise do gênero Allium. Então a gente usa uma proteína do gênero Allium para fazer essa análise aqui. E a gente resolveu algumas questões filogenéticas do gênero com base tanto em proteína quanto em nucleotídeo. A gente publicou 2 artigos de bioinformática. A tese de Horácio foi só bioinformática. A gente usou gênero plastidial e também sequência de proteína. Então, aqui o gênero Allium é bem diverso, tem uma história evolutiva bem complexa e as relações não são tão bem conhecidas. Então, a gente fez aqui a subfamília Alioide e a subfamília Amariloide, que são 2 grupos da família que a gente trabalhou, que é a família Amarilidácea, e aqui a tribo. Então, esse valor aqui, 9953, é chamado de valor de bootstrap, que é o valor de confiança desse arranjo aqui. Então, o que esse 99 quer dizer? Que 99% dos arranjos que ele produziu, das árvores que ele produziu, essas 2 espécies apareceram juntas. Porque a máxima verossimilhança, ela produz várias árvores dessa aqui, considerando análises diferentes. Ele pega a matriz de informação que ele tem e faz várias análises. Então, ele faz uma quantidade enorme de árvores dessa e a mais frequente ele mostra. Então, a árvore que mais se repetiu foi essa aqui, na análise dele. E dessa árvore, em 99% das vezes, essas 2 espécies apareciam juntas. Então, a chance delas 2 serem mais relacionadas é grande. Então, em 53% dos casos, Allium fistuloso ele apareceu relacionado com essas 2 aqui. Então, quanto maiores os valores de bootstrap, maiores a confiabilidade daquela minha análise. No caso, este ramo aqui, essa separação do grupo, deste grupo maior aqui, ali, desse grupo menorzinho aqui, foi 100%. Então, 100% das vezes, essas 2 espécies apareceram separadas dessas espécies aqui. Essas espécies aqui são mais primitivas, elas são realmente bem diferentes. E aqui também, tudo que foi 100%. Não foi 100%, não. Aqui tem 99%, e aqui 67%. Então, isso aqui como é uma filogenia, com base em máxima verossimilhança. Então, é isso a aula que eu tinha para passar para vocês. E vocês podem me procurar, pedir a professora Luísa para entrar em contato comigo pelo meu e-mail, caso tenha alguma dúvida. Então é isso e muito obrigado.